buonasera, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Tinha feito uma enquete, né, esse fim de semana, para saber qual assunto vocês prefeririam para essa semana, pro vídeo dessa semana, mas deu empate. Eu tinha colocado 3 opções lá de assunto, era hábitos italianos, como foi nossa adaptação e sobre a cidadania italiana, e tipo, empatou. Não sei qual a probabilidade disso acontecer, mas foi bem estranho. Enfim, como os assuntos foram muito, então, divididos, eu decidi eu, né, porque o canal é meu, enfim. Mas hoje eu vou falar um pouquinho sobre o processo da cidadania italiana. O reconhecimento, né, da cidadania italiana, ele pode ser feito em 2 formas. Ou pode ser feito no consulado italiano no Brasil, ou ele pode ser feito diretamente aqui na Itália. No consulado do Brasil, pelo menos no de São Paulo, que a gente tinha conhecimento do tempo, era bem longo para conseguir fazer esse processo. Então, a última vez que a gente ficou sabendo, ouviu falar, tipo, tava uma fila de uns 10 anos, assim, para conseguir. E, enfim, aí, em teoria, vir à Itália, fazer todo o processo aqui é mais fácil, né, em questão de tempo, se a gente for levar em consideração somente o fator tempo. Mas, para quem não tem pressa, sei lá, sonha em só vir depois de aposentado, vir morar na Itália e tudo mais, é super tranquilo, eu acho que não tem problema nenhum levar esse tempo todo. Mas enfim, quando você decide por fazer o processo aqui, se você precisa de logo, né, dessa cidadania italiana, então tem todo o passo a passo também, que também é o mesmo para quem vai fazer no Brasil, né? Que a primeira fase seria a parte da documentação. Isso tanto para quem faz no Brasil como para quem faz aqui, ele tem que ser feito. Então, que é a parte assim mais chatinha e complicada. Porque você tem que ir atrás de todos os documentos, de toda a sua árvore genealógica, né, do seu ascendente italiano, seu antenato que fala. Por exemplo, do Jeremias era o tataravô dele. Então, o tataravô dele veio pra cá em 1800 não lembro, gente, foi no final do século, assim, mais ou menos. Então, esse seria o antenato do Jeremias. Então, ele precisou coletar todos os documentos desse tataravô dele, que seria o quê? Seria a certidão de nascimento, certidão de casamento, certidão de óbito do tataravô, a certidão de nascimento, a certidão de casamento e a certidão de óbito do bisavô, do avô, do pai e dele. Essas 3 certidões, né? No caso de óbito, ainda não, né? Nem do pai, nem dele, graças a Deus. Mas é isso. Então, você coletando todas as certidões, aí depois tem todo um processo para fazer com essas certidões de tradução e juramentação, que é uma apostilação que fala, né? Se faz uma apostila juramentada desses documentos e com a tradução, né, juramentada também. E isso fica, eu acho que é a parte mais carinha, assim, né? Custa, principalmente se for do tataravô até o tataravô, que são várias certidões, né? Então acaba ficando mais caro, porque são certidões, não é a certidão normal, aquela que a gente está acostumado a ver, é uma certidão de inteiro teor. Então, quando você vai pedir a certidão, ou a de casamento, nascimento e óbito, você tem que pedir as certidões no cartório do Brasil, né, no caso, de inteiro teor. A certidão do italiano, né, seria o antenato italiano, que nasceu aqui, tem que ser conseguido aqui na Itália. Você pede, tem que descobrir, né, onde ele nasceu,
e tentar saber onde tá essa certidão. O G, ele... Nossa, na época foi bem intenso, eu comentei no outro vídeo, né, sobre isso, e ele ficou pesquisando onde poderia estar. Ele já tinha alguns documentos, a família já tinha alguns documentos, e aí dava mais ou menos para saber de que região e tal, e aí ele foi caçando, e aí ele mandou um e-mail para a paróquia da cidade de onde, em teoria, ele teria nascido, o italiano. E aí a paróquia respondeu o e-mail de Jeremias, gente, é inacreditável, porque ele fez lá, né, pelo Google Tradutor, a gente nem sabia falar italiano ainda. Ele escreveu lá, traduziu no Google e mandou para essa paróquia. Não sei se é a paróquia que fala. Enfim, é da igreja, né? Porque antigamente os registros eram feitos todos na igreja, né? De batismo. Enfim, e aí foi assim. Aí ele conseguiu assim, e aí ele pagou lá, pediu para eles enviarem para o Brasil. E aí eles enviaram para o Brasil essa certidão. E aí foi assim, gente. Eu acho que a de casamento também. Depois ele descobriu onde ele casou, pediu a certidão. Porque... Ai, não tô lembrando agora. Gente, eu tinha pedido pra ele fazer o vídeo comigo, mas ele não quis. Ele até pensou, mas acho que não ia rolar, não. Ele falou que tava com vergonha. Não sei se é vergonha, acho que é preguiça mesmo. Mas enfim. E aí é isso. Mas deu pra entender, né? Como é que funciona. Acredito eu. Se você tiver alguma dúvida depois, comenta aqui embaixo, pergunta que eu vou tentar responder. O que eu não lembrar, eu pergunto pro G, porque ele sabe melhor do que eu desses assuntos. Qualquer coisa eu puxo ele à força também pra fazer algum outro vídeo e a gente faz algum outro vídeo explicando melhor. Mas é isso. E aí, depois que você tem todos esses documentos traduzidos, apostilados, tudo certinho, tem que corrigir todos os erros dessas certidões, se tiver erro de digitação, se tiver erro de nome, porque muitas vezes, quando os italianos chegaram aqui para fazer os documentos deles, eles tiveram que mudar de nome, tipo, abrasileirar o nome, né, no caso, por exemplo, se era Giuseppe, aí eles mudam para José, se era, sei lá, Giovanni, eles mudam para João. Enfim, e em sobrenome também, às vezes, sei lá, tinha 2 N's, aí tira um N e fica com um N só. Pode acontecer e acontece muito isso. Então, isso também tem que ser corrigido. E aí, também tem a questão de... Como é que chama? É um documento que... para comprovar que esse italiano não recusou a cidadania italiana dele. E também tem um site aí do Brasil para descobrir isso. Tem que ter esse documento também atestando que o italiano ele não anulou a cidadania italiana dele, porque aí se ele anulou, aí não tem como mesmo. E aí quando você tem todos esses documentos certinhos, perfeitinhos, aí você fala, ok, vou para a Itália tentar reconhecer minha cidadania. Isso pode ser feito ou com uma assessoria, que aí você paga essa assessoria, e eles fazem todo o processo para você, né, de ir lá na prefeitura, que é o comune italiano, para conversar, entregar os documentos e começar todo o processo. Ou você vem sozinho e obrigatório saber o italiano, pelo menos, né, o idioma, para conseguir se comunicar, porque inglês aqui não serve, gente. Tem que ser o italiano. Ou você vem sozinho sem assessoria, o que a gente acha e todo mundo fala que é muito mais difícil. Por quê? Porque você não conhece direito como que funcionam as coisas aqui. Por mais que você estude e você escolha o comune certo, às vezes pode ser que o cara não vá com a sua cara, entendeu? O funcionário público ali não vá com a sua cara, e enfim. Quando é com assessoria, as pessoas, funcionários, muitas vezes já conhecem quem trabalha com isso, e aí acaba facilitando mais. Claro, você vai ter o gasto de pagar esse assessor, porém, muitas vezes já tá tudo incluso, né? A estadia sua, todos os gastos, né? Tirando alimentação e o dinheiro para sobreviver aqui.
Mas enfim, quando se faz sozinho, isso aí você que tem que ir atrás de conseguir alugar uma casa sozinho. E isso é muito difícil, conseguir alugar uma casa aqui sozinho, sem ter emprego, sem ter nada, é bem complicado. Enfim, gente, é bem longo o assunto, eu posso ir fazendo aos poucos, se vocês quiserem. Mas em resumo, bem resumido, bem simplificado, é isso, gente, tá? E aí você, então, aí continuando, você chega aqui, dá entrada no teu processo. Não tem prazo para ficar pronto. Por quê? Porque depende de muitos fatores. Depende de qual cidade você foi, se tem uma fila muito grande, se tá de férias, se não tá, depende da época do ano. Depende de 1 milhão de fatores, gente, isso. Então, por isso que tem que ser muito bem pesquisado para onde você vai, como que tá na cidade que você pretende ir e tudo mais. Não são todas as cidades que fazem isso. Você pode escolher qualquer cidade, assim, não precisa ser a cidade do seu antenato, entendeu? Mas você precisa escolher muito bem essa cidade, porque às vezes pode ser que eles não estejam fazendo mais o processo. Enfim, são vários fatores aí a serem estudados. Mas, na média, esse processo, para eles avaliarem e estudarem certinho até reconhecerem a cidadania, pode levar em média uns 3 meses, de 3 a 6 meses, vai. Mas a média é de uns 3 meses. O do G, se eu não me engano, foram 2 meses. 2 meses, ele veio em maio, em julho estava pronto já, ficou pronto. E é isso. Aí sai uma certidão de nascimento italiana, né, no seu nome. E depois você pode dar entrada no seu passaporte italiano, você pode tirar a identidade italiana, pode, enfim, viver como um cidadão comum aqui. Pode tentar conseguir um emprego, enfim. Vive normalmente como um italiano, tendo a cidadania italiana. E para quem é casado com a pessoa que reconheceu a cidadania, como eu, no meu caso, eu não tenho a cidadania italiana, né? Eu tenho aqui o permesso di soggiorno, que é um documento, né? Que eu sou casada com um italiano, no caso. Então vivo também aqui normalmente legal, como qualquer cidadão. Bom, acho que é isso, gente. Simplifiquei assim no máximo do máximo, espero também não ter falado bobeira. Às vezes também mudou alguma coisa que eu não tô sabendo, porque desde que ele fez, a gente não pesquisou mais nada. Mas enfim, é mais ou menos assim. Agora na pandemia também não sei como é que estão as coisas, se pararam, se continuaram. Então, aí também já é outra história, né? Mas obrigada por terem assistido mais esse vídeo. Vamos ver se os outros 2 assuntos que eu tinha colocado lá no Instagram eu consigo fazer ainda essa semana, porque aí eu agrado a todos. E é isso, gente. Muito obrigada por assistir. Grazie e tchau! Secondo... Come...